Salve, salve rapaziada, Ferrer na área, saca só. Imagina você ter uma matéria na escola que você tem que morar com uma pessoa do sexo oposto e simular um casamento. E você simplesmente é um nerd e cai com uma 10/10, a mais popular da escola. Pois é, pessoal, o nome desse anime é Fufu Ijou Koibito Miman. Como de costume, nome na descrição do vídeo, então já deixa aquele pescotapa no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, tamo junto! O casamento simulado é uma matéria do currículo escolar, onde os alunos do sexo oposto devem morar juntos, como um suposto casal. Mas enquanto todos estão agitados com a ideia, nosso protagonista, chamado Jiro, não dá a mínima para isso, e prefere passar seu tempo jogando videogame. Um verdadeiro nerd, que por sinal é menosprezado pela garota mais popular da escola, que se chama Watanabe, que de fato é caidinha pelo garanhão loiro e alto da frente dela. Durante a aula, Shiori, sua amiga de infância e por quem é apaixonado, diz que está nervosa por causa do casamento simulado. E a professora explica que eles vão morar em pares em um dormitório mobiliado, e praticamente todas as suas ações serão monitoradas, e como eles são estudantes, terão quartos separados com verificação biométrica na porta. Para ele, seria bom se sua parceira escolhida fosse sua amiga de infância, mas por azar ou sorte do destino, acabou sendo sua garota mais popular da escola. E ela não gostou nadinha quando viu que nosso protagonista era seu parceiro. E Jiro disse que também é vítima da situação, pois tinha em mente uma outra garota com quem queria formar um par. E por causa de uma simples discussão no quarto, seus pontos já ficaram negativos. O lance é que ao final de cada mês, os 10 casais que estiverem no rank A, na tabela de pontuação, poderão mudar de parceiros entre si. E para isso acontecer, agora eles precisariam agir como um verdadeiro casal apaixonado, acumulando o máximo de pontos possíveis. Para Watanabe estaria tudo bem, ela quer ser a esposa perfeita, e apenas dando uma abraçadinha, os pontos já começaram a aparecer. Mas da mesma forma que ele estava nervoso, ela também estava nervosa, e só conseguia pensar no galã loirinho, que por sinal era o parceiro de simulação da melhor amiga de Jiro, e pareciam estar se dando super bem, já que quando Jiro foi comprar refrigerante, ele acabou vendo algo não muito interessante. E quando ele volta para casa depois de ver aquela cena, ficou triste. Watanabe, que já até sabia da história, até tentou consolar ele, mas naquelas, né? Que logo em seguida, seu amigo Sadaharu o chamou para dar um rolê. E prestes a sair de casa, Watanabe pergunta se nosso protagonista pretende mesmo sair dali com os pontos negativos. E ela pediu pro Virgão dar um beijinho na bochecha dela antes de sair. Ela tava zoando com a cara dele, o debochando. E não é que o Virgão teve atitude, ele simplesmente tacou um beijão nela. E não foi na bochecha não, pessoal, foi na boca mesmo. E lógico, tirou o bebê da famosinha e ainda conseguiu recuperar os pontos negativos. Uma semana se passa e a professora pede que nosso protagonista e o Watanabe vá até sua sala, depois da aula. Jiro estava cada vez mais triste, pois em sua mente o outro casal estavam mesmo apaixonados. E ele ficava depressivo, com a própria imaginação. Ele avisa a Watanabe que a professora queria vê-los, mas ela não dá a mínima. Ela queria mesmo era ver o loirinho que estava lá no karaokê. Então ele foi sozinho até a professora, e a mulher disse que uma semana se passou e sua pontuação ainda estava ruim, e se continuasse assim, os dois não iriam se graduar. E como faz para conseguir pontos se sua parceira, que não ajuda, tá lá se divertindo com o loirinho? Mas ele também dá mole, né, pessoal? Pois largou a parceira dele ali, e ela se senta do lado do nosso prota, e enquanto conversava, se assustou, confundindo um desenho com um inseto. E quando as coisas estavam ficando quentes, quase rolando algo, Minami, o loirinho empata foda, veio buscá-la, pois estava chovendo e ela esqueceu guarda-chuvas. Mas em compensação, Watanabe também foi buscá-lo, pois ele também estava sem, e enquanto voltavam, dividiram o guarda-chuva. Chegando em casa, naquela noite, ela ainda preparou um omelete de arroz delicioso para ele. Tacaram ketchup e até rolou um aviãozinho. E de novo o nosso protagonista ficaram quase, pessoal. Eles estavam frente a frente, cara a cara, quase rolando algo, mas bem na hora, aquele amigo dele, Nerdaurus, ficou ligando, estragando o clima. E pros dois, não fazia sentido o que estava rolando ali, e seus corações estarem acelerados. Já no outro dia, o Watanabe comprou pijamas combinando, tudo para conseguir pontos. E decidiram se trocar ali mesmo, na sala, só virar de costas e já era. Como estava chovendo, a energia caiu. E parece que o Watanabe tem medo de uns trovõezinhos, viu? Que até chorou. E como não tinha energia, eles também não conseguiram voltar para os seus quartos.
Então o jeito foi ficar ali, no sofá, bem coladinhos e à luz de velas. Em um momento de carência, ele começou a observá-la com outros olhos e acabou escapando, ele dizendo que ela era linda. Ainda bem que ela não ouviu, pois já estava dormindo. Só que não, né? Na verdade ela ouviu tudo e só estava disfarçando. No dia seguinte, na escola, seu amigo e ele ficaram surpresos, pois Jiro e Watanabe eram um casal rank B. Porém, Shiori e o bonitão loiro estavam rank E, e isso o preocupava, pois se eles também não fossem rank A, não iriam realizar o famoso troca-troca. Por conta de tanta chuva, Jiro ficou resfriado e o Watanabe saiu para dar um rolê com suas amigas. Ele pensou que com certeza se sua parceira fosse Shiori, ela cuidaria bem dele. E Jiro estava certo, pois ela realmente apareceu ali. E segundo a garota, foi o Watanabe que pediu para ela ir cuidar dele. Quando os dois eram pequenos, uma vez Jiro cuidou dela, e agora ela estava retribuindo esse favor com alegria. Bom, a verdade é que os dois estavam bem felizes ali, mas ele foi apressado. Quando Shiori perguntou se ele conseguia comer, falou que sim, e acabou perdendo a chance de ganhar comida na boquinha. Ela e o loirinho não estavam se saindo muito bem, pois Shiori fica nervosa perto de pessoas estranhas, e disse que preferia que seu marido fosse Jiro. Apesar dela tentar disfarçar essa meio que uma confissão, Jiro diz que conhece todos os pontos positivos dela, e com toda certeza ela terá sucesso nesse exame. E foi quando ele já estava dormindo que isso aconteceu. Ela não é bobinha não, pessoal, e sim, ela gosta do nosso protagonista. Só não sabemos se ela beijou de verdade, ou parou antes, não temos certeza. Watanabe voltou para casa e enquanto tomava banho só pensava nas palavras de suas amigas, que brincaram dizendo que Shiori roubaria a Minami dela. Jiro chega na porta e agradece por ela ter mandado a garota para cuidar dele, e disse que agora cooperaria cada vez mais, para que Watanabe pudesse ter o loiro como seu par. Mas acontece que ela não ficou muito feliz com essas palavras, ela simplesmente está tendo uma quedinha pelo nosso protagonista também. Na manhã do dia seguinte, durante o café da manhã, Watanabe pergunta a Jiro como ela poderia agradar os garotos, na intenção de fazer algo para conquistar o loirinho, e ele responde que com comida, fazendo uma marmitex repleta de comida caseira com amor. Ela ouve o conselho do nosso protagonista e agora ele vai ter que ajudar ela com esse plano. Watanabe começa a cozinhar diversos pratos para ele provar. E Jiro começa amassando omelete, mas diz para ela que prefere omelete com açúcar, ao invés de salgado. Pô, nunca provei omelete doce, mas deve ser horrível, né, galera? Ela meio que fala que a opinião dele não importa, já que ela ia cozinhar pro loirinho, e ele tem um jeito mais maduro, e não um paladar infantil. Já na escola, enquanto comem, o Nerdaurus, amigo do nosso protagonista, tá com inveja dele, já que a garota mais popular da escola é quem prepara as marmitas dele. E enquanto conversam sobre o Watanabe, dizendo que ele tem que se controlar quando ela tá usando roupas curtas na casa deles, ela simplesmente aparece, já questionando o que estavam falando. Jiro começa a se desculpar, meio que já se caguetando, né? E ela pergunta o que ele tinha achado da marmitex, e mesmo dizendo que estava deliciosa, ela pede mais elogios. Nosso proto então fala que prefere omelete na versão doce. E o Watanabe responde novamente que a opinião dele não importa. Por que perguntou, desgraça? No outro dia, assim que Jiro acorda, o Watanabe tá na cozinha, preparando a marmitex do loirinho. A comida parece tão boa que a barriga do nosso proto até ronca. E ela faz questão de que ele prove o omelete que ela fez, e dá-lhe aviãozinho na boquinha, até ganhar um ponto com isso. Logo depois, quando Jiro analisa o outfit que o Watanabe se arrumou para estar levando a marmita pro loirinho, ela tá simplesmente uma 20/10. O virgão até fala que ela tá chamativa demais, e fica um pouco com ciúmes, já que quando ela tá com ele, ela fica toda largada. Quando o Watanabe tá prestes a sair, ela simplesmente chama nosso protagonista e pede um beijinho de despedida, dizendo que naquele dia ele tinha dado muita segurança a ela. Jiro olhou para aquele rostinho, começou a não resistir, e ele foi chegando perto. Só que pro azar dele, a campainha tocou bem na hora da bitoca. E pra surpresa, era simplesmente Shiori, sua paixão de infância. E ele fica todo bobinho perto dela. Ela entra, diz que trouxe uma torta de maçã e diz que fez a pedido do loirinho, que ele gosta muito de coisas doces. E então tinha preparado aquela torta. O Watanabe fica triste, já que imaginava que ele tinha um paladar mais maduro. Shiori percebe a marmita que o Watanabe fez e pensa que eles vão fazer um piquenique. Jiro até tenta se explicar, mas não consegue pensar em nada. Shiori vai embora dali e o Watanabe fica toda pra baixo, e nem foi levar a marmita pro garanhão. Nosso protagonista até tenta dar uma animada nela,
Mas ela, toda depressiva, começa a questionar que ela não tinha nada a oferecer. Mas Jiro então começa a elogiá-la, dizendo que ela é legal, que todos os garotos acham ela atraente e é desejada por eles. E ela pergunta se ele também a achava atraente e a desejava. Ele diz que nunca pensou sobre isso. Ela chama ele de mentiroso e começa a atacar sua presa. E conforme ia andando, pergunta se ele já tinha pensado bobagens com ela. O coração dele começa a acelerar, vendo aquela beldade em cima dele. E ela começa a dizer que ia realizar o desejo dele. Ela então pega sua mão. Nisso, nosso protagonista começa a sentir uma sensação desconfortável. E para nossa surpresa, ele fala para ela parar e diz que essas coisas devem fazer com alguém que gosta. Virgão! Ela pergunta se ele não queria fazer com ela, e ele simplesmente responde que ela tem um loirinho, e ela diz que ele tem a Shiori. E ela levanta, já meio assim, o clima tá tenso, e ela solta um: vamos parar com essa coisa de ser um casal? E depois disso basicamente ferrou com tudo, né? Mesmo morando juntos, eles não se falavam mais, foram se afastando. Nosso protagonista começa a ficar para baixo, solitário. A pontuação que eles haviam conseguido já vai caindo próximo de 0. Alguns dias depois saíram as novas notas. Shiori e o loirinho estava com nota A, enquanto Jiro e o Watanabe caíram para a nota E. E no banheiro ele começa a se questionar o que deveria ter dito para Watanabe enquanto ela estava em cima dele. E que no início ele achou que ela estava brincando com ele, e que ela ia rir da cara dele, assim que caísse na brincadeira. Mas ele notou que a mão dela estava fria e trêmula, e que o nervosismo e incerteza dela estavam claros para ele. Assim que ele sai do banheiro, ele encontra com Shiori, que chama ele para conversar a sós. Os dois vão até o último andar e Shiori pergunta se havia acontecido algo entre ele e o Watanabe. Jiro diz que sim, que eles haviam brigado, e que aparentemente ela não tem mais vontade de falar com ele. Shiori, mesmo sentindo ciúmes dos dois, começa a aconselhar ele, assim como ele havia feito com ela. Chegando em casa, o Watanabe tinha deixado a comida do nosso protagonista pronta para aquecer. Não tem como, né? Ela é pica, galera. A pontuação dos dois estão no 0, e ele bate no quarto dela querendo conversar. Ela aparece e fala para ele entrar. Sim, é a primeira vez do virgão no quarto de uma garota. Ele começa a se desculpar pelo ocorrido, e ela logo diz que ela que estava tentando agarrar ele, e até fica envergonhada. Ele então diz que não é como se ele não quisesse, afinal ele é homem. E quando ele começa a falar que já teve imaginações com ela já manda ele calar a boca, dizendo que é indelicado ele dizer isso pra uma menina, ainda mais estando no quarto dela. E desse jeito, ele seria virgem para sempre. Jiro pede para que as coisas voltem ao normal, assim como era antes, conversar, comer juntos e tudo mais. E então pede uma nova chance. Ele tira a coberta dela, e quando começa a se perder todo nas palavras, ela começa a rir dele, e diz do nada que gosta muito dele. E quando ela pergunta o que ele sente, ele tenta beijá-la, mas ela botou a mão na frente, e falou para ele não deixar se levar pelo clima. O bicho ficou todo envergonhado, mas finalmente fizeram as pazes, e irão recomeçar da pontuação 0 novamente. Assim que ele sai do quarto, o Watanabe vai para a varanda e começa a refletir que deixou escapar que gostava dele, e que não era para ter dito isso. Continuamos o anime com todos os alunos na aula de educação física. Enquanto o Watanabe e suas amigas estavam falando sobre os machos que estão afim, nosso protagonista só observava e admirava ela de longe. Em seguida, o nerdão amigo de Jiro fala pra ele que um rumor estão falando no colégio, de que o loirinho Garanhão não iria trocar de par quando alcançasse o rank A. Nisso, nosso protagonista já começa a ficar pra baixo, e seu amigo até tenta dar aquela animada nele, mas na cabeça de Jiro, ele já começa a se imaginar em um RPG, estando junto com o Garanhão, e enquanto lutam contra um monstro gigantesco, ele é apenas um fracassado, enquanto o loirinho seria o grande herói e estaria com seus dois amores. Saindo do ginásio, Jiro encontra Shiori, que pergunta pra ele qual o motivo dele estar tão pra baixo, e diz pra ele não causar problemas pra Watanabe, já que ela é uma boa pessoa. Nesse mesmo momento, Watanabe ainda estava dentro da quadra, guardando os equipamentos do treino, e dentro de uma salinha é surpreendida por Minami, o Garanhão. Ela esbarra na estante e uma caixa estava prestes a cair em cima dela, mas o loirinho simplesmente salva ela do acidente, e o Watanabe o agradece, e sente seu coração acelerar, percebendo que ainda sente algo por ele. Antes de ir embora, ela pergunta sobre o rumor, que ele continuaria como par da Shiori até o final, e ele responde que talvez, que dependeria do que Shiori disser. Watanabe começa a chorar por ainda gostar dele, e quando Minami pergunta se tinha acontecido algo, ela diz que entrou algo em seu olho. O Garanhão se aproxima, pega no rosto dela e pede que ela olhe em seus olhos.
O nerd amigo de Jiro ainda estava na quadra também, e quando chega próximo da sala de equipamentos, observa aquela cena entre os dois, e pensou que os dois estavam se beijando. Cortando para Jiro e Shiori, conversando do lado de fora, eles estão falando do mesmo assunto, e ela basicamente respondeu a mesma coisa, que não depende só dela trocar de par ou não. E quando o Jiro estava prestes a dizer para ela que quando chegasse no rank A ia querer fazer par com ela, eles foram interrompidos por seu amigo. Ele estava apavorado e já queria fofocar sobre o que viu na quadra. Não demora muito e o Watanabe e o loirinho chegam, onde os três estavam. Nisso fica um clima tenso entre os brothers. O nerd Kamaharu sente que aquilo estava estranho e até tenta fazer uma piadinha para quebrar o clima, mas desiste. Shiori e Minami saem vazados dali. Jiro chega para falar com Watanabe, mas ela o corta e sai andando dizendo que estão atrasados para a aula. Quando o Jiro chega na sala de aula, ele ouve pelas garotas que o Watanabe ficou resfriado e tinha voltado para casa. Em seguida, o nerd fofoqueiro chega até Jiro para falar sobre o que tinha visto na quadra. Nosso prota finge que não se importava com aquilo, já meio que cortando o assunto, mas por dentro ele havia ficado arrasado. Chegando em casa, ele vê o Watanabe deitada no sofá e pergunta se ela está com febre, mas ela o ignora. Então ele senta no sofá e pede desculpas por não ser o Minami, e comenta que está feliz por ela e o loirinho terem se aproximado. Ela responde que ficou feliz por ter conversado com ele, mas nada demais. Jiro conta que ficou sabendo que ela deu umas bitocas no loirinho, dentro do depósito. Ela começa a dar risada disso, e nosso prota descobre que foi apenas um mal-entendido. Mas em seguida, ela começa a chorar, já que eles não vão trocar de par. Jiro tenta acalmá-la com um abraço, e ela se derrete em lágrimas. Mais tarde naquela noite, nosso protagonista estava sentado no sofá, pensando no que aconteceu mais cedo. E por não encontrar mulheres chorando com tanta frequência, ele ficou meio perdido do que tinha que ter feito, ao invés de só ter abraçado ela. Logo ela aparece na sala depois de tomar um banho, usando uma das camisetas dele, deixando ele louco com tanta beleza. Watanabe pega um sorvete, senta do lado dele e automaticamente ele já começa a pensar besteira. E ela pergunta se ele tinha acreditado que ela realmente tinha beijado o loirinho. E ele pede desculpas por pensar nisso. Ela também comenta que não sai por aí beijando qualquer um, e que na verdade, o beijo que Jiro deu nela foi o primeiro e único beijo que deu até agora. Ouvindo isso, nosso prota ficou muito envergonhado, mas por dentro ele estava feliz pra caramba. No dia seguinte, Jiro estava saindo de casa e o Watanabe chega para arrumar a gravata dele, e aproveita para dar um abraço de despedida, mas quando ele tenta abraçar de volta, ela já corta ele fazendo um charminho e sai dali. Já na escola, Shiori estava encarregada de limpar a sala de aula naquele dia, justamente no mesmo dia que Jiro. Na verdade, ela havia combinado isso junto de uma amiga. As duas estavam planejando para ela se declarar para o nosso protagonista. Então elas trocaram de dia, para que os dois ficassem juntos. Enquanto o Watanabe almoçava com suas amigas. E elas comentavam que o Watanabe estava observando muito o nosso protagonista, e especulam que ela realmente estava interessada nele. Mas ela tenta disfarçar e dizer que na verdade gosta apenas do loirinho. Voltando para a sala de aula, Shiori começa a puxar assunto com Jiro, e eles conversavam enquanto apagavam a lousa. Nesse mesmo momento, o Watanabe viu que Jiro não respondia suas mensagens, e ela vai até a sala falar com ele. Quando ela chega na porta, ao ver os dois juntos, ela se esconde, mas sai dali logo em seguida. E após isso, rola um clima entre Shiori e Jiro. Ela pede para ele abaixar um pouco e fechar os olhos. Ele então se prepara como se fosse um beijo, e ela acaba disfarçando, dizendo que só tinha pó de giz nele. Mas quando ela vai até a janela bater os apagadores, ela estava muito envergonhada pela cena. De noite, já em casa, Jiro está na sacada pensando, e o Watanabe chega logo em seguida com um copo de leite quente, dando desculpa de que tinha feito um pouco a mais, e perguntando se ele queria. Jiro aceita, e o Watanabe repara que ele estava um pouco para baixo, e pergunta se as coisas estavam indo bem entre ele e Shiori. Nosso protagonista mente dizendo que sim, mas ela percebe sua mentira. Os dois ficam observando as estrelas e ela pede para ele chamar ela pelo primeiro nome, que é Akari, e fica provocando ele. O motivo disso é porque ela se sentiria mais segura sendo chamada pelo primeiro nome, e se estivesse ao lado dela em certos momentos. Jiro chama ela de Akari uma vez, e ela diz que é frustrante ela ficar chamando ele pelo primeiro nome, enquanto ele chamava pelo sobrenome dela. E ela diz que parece que ela é a única da relação que realmente ama. E ele então percebe o que ela disse, mas em seguida ela tenta disfarçar, e ele também. Desesperada, ela sai correndo na hora e se esconde no seu quarto, percebendo que está muito confusa com relação aos seus sentimentos. No dia seguinte, na escola, a professora informa que eles teriam uma prova, e caso eles tirassem notas baixas, os dois ficariam de reforço.
o casal junto e não apenas um deles. Na saída da escola, Jiro tenta falar com a Watanabe, mas ela diz que vai dar tudo certo, mesmo não tendo estudado. Ela diz que hoje vai pro karaokê com uns amigos, mas preocupado com a prova, ele dá um sermão nela e a chama para ir para casa para estudar. E ela pensa que ele tá tão desesperado para ir bem na prova que seria só para trocar de par e ir com a Shiori. Já em casa, enquanto estudam, Watanabe fica reclamando que não queria mais estudar. Jiro tenta dar uma reanimada, mas pelo visto ela tá com bastante ciúmes da Shiori. E logo em seguida, ela começa a tentar seduzi-lo, falando que eles podiam fazer algo mais divertido do que estudar. E vai encostando nele. Mas ele consegue dar uma resistida e diz pra ela focar no estudo. É o famoso Vir Jones, né? Depois de um tempo eles finalmente terminam de estudar, e ela o chama de professor, e começa a dar uma provocada. Watanabe parte pra cima dele de uma forma mais caliente, mas ele tenta se segurar firme ao máximo. Mas chega uma hora que Jiro perdeu o controle, e tentou se aproximar mais ainda de Watanabe. E prestes a ir pro turnarounds, o nariz de Jiro começa a sangrar, pro azar deles. Ela começa a tirar sarro dele, mas reclama do desespero dele para fazer a prova e trocar ela por Shiori. Mas ele diz que não é por causa da sua amiga de infância, e sim por causa de Watanabe, já que no final, ambos ganhariam com isso. Em seus pensamentos, Watanabe fica pensando que se trocarem de par, ela não teria como mais dizer bem-vindo de volta, Jiro, e que as roupas deles, que têm o mesmo cheiro, vão ter cheiros diferentes agora. No dia seguinte, pela manhã, Watanabe começa a chamar Jiro pelo seu sobrenome, que fazia tempo que não acontecia, e ele fica se perguntando por que disso, já que ela não parecia estar brava com ele. E logo ela aparece com uma sacolinha de chocolate que havia ganho, e diz para eles comerem juntos à noite. Na escola, Jiro e o Nerdola espiam uma garota se confessando para amiga de Shiori, e vendo ela dando um toco na garota, os dois têm uma sensação de derrota total, já que isso nunca havia acontecido com eles. Jiro passa o dia todo tentando descobrir o motivo de que o Watanabe está chamando pelo sobrenome, e quando ele chega em casa, prestes a tomar banho, o Watanabe simplesmente invade o banheiro, dizendo que saíram os resultados da prova, e eles subiram de posição no ranking. Mas ele estava totalmente envergonhado, já que estava sem camisa. Depois do banho, enquanto o Watanabe seca o cabelo dele, ele tenta chamar ela pelo primeiro nome, para testar se esse era o motivo dela estar estranha. E quando ela escuta, ela fica toda tímida. E sem surpresas, né? Ele acertou. Ela logo se aproxima dele e diz que prefere que ele continue chamando ela pelo primeiro nome, já que ela gostava mais assim. E finalmente, tudo voltaria ao normal. No dia seguinte, Shiori e sua amiga estão conversando sobre Jiro e Watanabe terem subido no ranking tão rapidamente. E diz a ela que se Shiori não fizer nada a respeito, ela perderia nosso protagonista para sua esposa, e que se bobear, eles fariam algo até mais além de só se beijar, ia ter uma ralação de coxa. E do nada, enquanto elas conversam, chutam a bola em Shiori, e ela vai parar na enfermaria. A amiga dela encontra Jiro no corredor, e conta o que aconteceu. E planejando deixar os dois a sós, ela fala pra ele ir até a enfermaria e ele tá levando um lanchinho pra ela. Shiori recebe a mensagem por celular e fica sabendo que nosso prota tá indo até lá. Ela começa a se arrumar, passando aquele famoso gloss maroto nos seus lábios carnudos. Jiro chega na enfermaria e pergunta se tá tudo bem com ela. E Shiori comenta que ele e sua parceira devem estar se dando muito bem, já que subiram de rank tão rapidamente. E nisso Jiro pergunta como que ela e o loirinho estão, se eles já tinham se beijado e tudo mais. Mas ela nega, e diz que mesmo se acontecesse isso, logo essa pessoa se cansaria dela. Jiro diz que isso não aconteceria, e que ele ficaria muito feliz em receber a preciosa primeira vez de alguém. E Shiori pergunta se Jiro poderia fazer um favor para ela. E ela diz que gostaria de praticar um beijo com ele, mas toda envergonhada, já pede desculpas, já que ele agora tem o Watanabe. E ele diz que não se importa, que poderia praticar com ela, mesmo ele não sendo bom nisso. E eles ficam de frente. O coração dos dois começa a acelerar, e ele então vai indo em sua direção. Mas prestes a rolar, ela regou e pediu para ele parar, já que eles não são um casal, não deveriam fazer isso. Bem na hora, alguém chega de repente na enfermaria. É a amiga de Watanabe. Quando ela vê que não tem nenhum doutor lá, ela dá uma olhada, e quando vê que tem duas pessoas na mesma maca, ela sai vazada. Pelo susto que levaram, quando a amiga de Watanabe entrou, eles caíram na cama, e Jiro estava simplesmente dando aquela bitoca em Shiori, e acidentalmente ele tirou seu bebê. Enquanto isso, no corredor, Watanabe encontra sua amiga, e a mesma conta a ela o que viu na enfermaria, aumentando ainda mais o que aconteceu ali, falando que teve turnarounds e gritaria. E nesse mesmo momento, Watanabe recebe uma mensagem de Jiro, dizendo que estava na enfermaria com Shiori,
E depois dessa mensagem ela meio que especula que eram os dois que estavam na cama. Já em casa, Jiro percebeu que o Watanabe estava demorando muito para chegar. Ela estava em uma cafeteria, pensando em tudo que havia acontecido. E quando ela estava prestes a entrar em casa, ela fica se perguntando se Jiro realmente havia feito aquilo. Ela entra em casa e vê Jiro deitado no sofá, e começa a reclamar que ele deixou a roupa jogada pelo chão. Ela abre outra parte do sofá-cama para ter mais espaço, e vê que ele estava esperando ela chegar, mas acabou comendo chocolate sozinho e dormindo. Ela começa a tirar a roupa e fica só com a parte de baixo, e começa a deitar ao lado dele. E então começa a se perguntar se ele realmente fez aquilo que a amiga dela havia contado. E ela pede para ele esperar ela, para fazer aquelas coisas de adultos. No dia seguinte pela manhã, Jiro acorda e leva um susto ao ver o Watanabe daquele jeito dormindo do lado dele. E ele pede para ela se vestir. Nisso ela já aproveita e inventa que ele que tinha tirado as roupas dela na noite anterior, deixando ele em desespero, já que ele não se lembrava de nada. Ele segura ela firme e pergunta se realmente deixou de ser um virgão. E o Watanabe pergunta se aquela havia sido a primeira vez dele na noite passada. E Jiro responde que se realmente aconteceu, teria sido sua primeira vez. Ela não aguenta e diz que é tudo mentira. Ela só queria saber se ele tinha feito algo com o Shiori mesmo. Ele fica revoltado e diz que esse tipo de brincadeira não se faz. E diz que está decepcionado por ainda ser um virgão. Ela fica brava e ele pede desculpas, dizendo que alguém como ela nunca faria algo assim com ele, e que ele havia sido presunçoso. O Watanabe tampa o ouvido dele e começa a fazer um monte de declarações que não teria coragem de dizer sem que os ouvidos dele estivessem tampados. No intervalo do colégio, a dupla dinâmica, o Batman e o Robin da Virgindade, estão lá no terraço conversando, e quando questionado se aconteceu algo entre ele e sua esposa, Jiro não consegue disfarçar, mas ele nega, e sem querer começa a se lembrar da noite passada, que dormiu agarradinho com Watanabe. Shiori e as amigas de Watanabe estão na parte de fora da escola, prestes a levar o lixo. Quando elas olham para o lado, Jiro e o Nerdola estão passando à toa, e elas o chamam para ajudar. Quando o nosso Proto e Shiori se encaram, os dois ficam envergonhados. Eles ainda estão pensando no beijo que deram. Na hora de se dividir para levar o lixo, Shiori ficaria de dupla com Jiro, mas ao ouvir isso, implora para a amiga de Watanabe para não ter que levar junto com ele. Por não saber da história do beijo, a amiga de Watanabe pensa que é pelo fato de ele ser um garoto, e diz então para as duas carregarem juntas. Mas quando Shiori agradece e fica toda rosadinha, rola uma desconfiança das duas. Um pouco depois, as garotas estão no banco comendo um sorvete de boa, e do nada, as duas começam a olhar para Watanabe. Elas querem falar algo sobre Shiori ter ficado diferente, e que provavelmente está querendo talaricar Watanabe. E aproveitam para questionar sobre ela sempre desconversar quando fala sobre o nosso protagonista, e que agora parece até que ela nem liga mais pro Garanhão, que antes ela ficava toda empolgada para falar dele, e hoje em dia nem faz mais isso. Watanabe fica um pouco para baixo, mas suas amigas dão uma animada nela, afinal, ela é a mais desejada da escola, né? Quando vão se despedir, elas dão tchau e as duas começam a fofocar e especular sobre o nosso virgão e Shiori estarem começando a namorar, e que o Watanabe precisaria de uma oportunidade para decidir o que quer. As duas passam em frente a um pôster colado em uma loja e percebem que terá um festival de fogos de artifício, e essa é a oportunidade que precisavam. Enquanto se arruma por festival, o Watanabe pede ajuda do nosso protagonista para estar amarrando o kimono dela. O motivo dela querer caprichar no visual é porque o Garanhão popularzinho vai estar lá. Jiro começa a resmungar nos pensamentos, que quando ela tá com ele, ela fica toda largadona. E fica pensando que se puxar esse cordãozinho, ela ficaria só de calcinha pra ele. Na hora de perguntar o laço que deveria colocar, ela pergunta qual estilo que nosso prota gostaria que ela colocasse. E meio que ele nem vê direito, ele escolhe qualquer um lá. E ela fala que o que ele escolheu é muito infantil, e que o Minami, vulgo Garanhão, gosta de estilos mais maduros. Ela aproveita e começa a zombar com Jiro, dizendo que ele vai ficar sozinho, triste e solitário, assistindo os fogos da varanda, enquanto ela e o Garanhão vai estar numa boa. E que como ela vai estar ocupada, é bom que ele nem ligue pra ela. Já no festival, o Watanabe e as garotas se encontram, e suas amigas a elogiam bastante, dizendo que aquele kimono ficou perfeito nela, e que dará tudo certo, pra ela conseguir dar uns amassos no Garanhão. O Watanabe começa a refletir um pouco e começa a passar um monte de coisa pela cabeça dela, tanto o Garanhão quanto o nosso protagonista. Ela não sabe o que fazer, pessoal. E logo em seguida chegaram os garotos que suas amigas tinham combinado de se encontrar. Só que o Garanhão não estava com eles, e quando perguntam onde está o Garanhão, eles fazem essa cara de bunda e pedem desculpas. O Garanhão basicamente ia ter que trabalhar, e não ia conseguir ir até o festival, já dando aquela brochada bem de leve nas garotas. Esse garoto aí, que se chama Terafune, até tenta falar pra Watanabe, pô,
O Garanhão não veio, mas tem eu aí pra substituir ele. Mas não dá nem tempo, pessoal. A amiga de Watanabe dá um puxão nele e fala, vai meter essa? Os garotos vão comprar algo pra comer e as meninas vão atrás deles pra pedir doces, deixando Watanabe sozinha. Ela começa a andar, pensando na vida. E ela meio que se sentiu aliviada ao saber que o popularzinho não iria pro festival. E ficou se perguntando por que disso. Ela sabe que em breve terá que escolher entre o Garanhão e nosso Virgão. E está com medo de fazer a escolha errada, porque depois não vai ter mais volta. Nesse mesmo momento, enquanto pensa isso, ela olha pro lado e simplesmente Minami-kun, o Garanhão, estava com Shiori, andando pelo festival. E ela simplesmente fica pálida. Suas amigas chegam e perguntam o porquê dela tá daquele jeito. Viu um fantasma, carai? E dizem que é melhor ela ir pra casa. Na verdade aconteceu um mal entendido. Minami e Shiori estavam tentando cortar caminho pelo festival. Ele estava indo pro trabalho e ela voltando do mercado. Enquanto isso, nosso protagonista tá na varanda de casa, sozinho, pensando no que o Watanabe estaria fazendo com o Garanhão. Beijando, de mão dadas, abraçando. Ele basicamente começa a se preocupar, que caso ela namore o Minami, talvez ele não seria mais nem amigo dela. Eis que do nada ele recebe uma ligação da própria Watanabe, e quando atende, ela está em lágrimas, chorando igual um bebê. Jiro pergunta onde ela está, mas ela só consegue chorar e pedir desculpas pra ele. Watanabe desliga e quando nosso prota tenta ligar para ela de novo, saindo de casa, ele ouve o telefone dela e olha pro chão e lá está ela, desabada, totalmente abalada, e pedindo desculpas que ela voltou pra casa, depois de todo o trabalho dele para arrumar o kimono dela. Jiro mantém a postura, limpa as lágrimas dela e diz, bem-vindo de volta, e dá-lhe um abração nela. Os fogos começam e eles assistem juntos da varanda. Watanabe pergunta o que ele havia achado da esposa dele, que ele mesmo a vestiu. E esse banana responde que o outro laço ficaria melhor nela. Ela pergunta se o motivo dele tá assim é por ciúmes, e ele responde que não sabe. Ela se surpreende com a resposta, pega a mão dele e fala para ele fazer o laço do jeito que ele queria. Ele se perde todo na hora de fazer o laço, e quando o Watanabe vai ver no celular como que fazia para ajudá-lo, o celular escapa da mão dela, e ele dá aquela encaixadinha por trás. Jiro começa a chamar o Watanabe pelo primeiro nome, já que ela tem fetiche nisso. E ela agradece por não ter perguntado o que aconteceu quando chegou chorando. E os dois terminam a noite admirando os fogos juntos. No dia seguinte, saíram as novas notas dos casais, e Jiro e Watanabe estão em 13º. Faltou apenas 3 posições para eles conseguirem o ranquear. De qualquer forma, os dois terão que ficar mais um mês juntos como casal. Jiro vai tomar um banho, e enquanto pensava o que houve no dia anterior, Watanabe simplesmente invade o banheiro. Ela perdeu a noção de intimidade, e começa a choramingar, falando para ele salvar ela e ir logo, porque uma aranha tinha aparecido. Ele fica incrédulo que ela invadiu o banheiro só por causa de uma aranhazinha. E ela não baixa a bola não, e fala quem liga pra um corpo como o seu? Começa a puxar ele sem dó, sai da banheira vagabundo. Quando eles chegam na sala, a aranha tinha sumido, e quando ela fala o tamanho que era a aranha, tá de tiração, né? Eles pegam doce juntos na cozinha, e agora a Jiro vai ter que ficar o tempo todo com ela, pra caso a aranha apareça. Na verdade, quase todo o tempo, né? Porque quando o Watanabe vai até o banheiro, Jiro fica do lado de fora. E com vergonha do barulho do tolete batendo na água, ela pede pro nosso protagonista tampar os ouvidos. E quando é a vez de Jiro dar uma chapiscada, ele volta e estende a mão para ajudar ela a se levantar, mas ela ficou com nojinho. Só pegou depois que ele disse que lavou. Um pouco depois, o Watanabe tá fazendo as unhas, enquanto o Jiro come um sorvete. Ela gosta da arte da sedução, né? Pede pra ele dar na boquinha dela. Ela pergunta ao nosso protagonista como ele acha que seria se eles tivessem se conhecido de outra forma, sem ser como casal, e ele fala que talvez eles nem conversariam. Watanabe começa a dizer que gostaria de ver uma outra versão de Jiro, sem ser a de marido, apesar de achar que a conversa seria meio travada. Nosso prota fala que a maioria dos casais seriam assim, apesar que o casal do 5º lugar estarem namorando. E o Watanabe não perde uma, né, e solta. Então que tal a gente namorar também? O Virjola faz uma cara de bobo, mas era bait, ela tava de zoa só. E logo ele se pergunta, se ela falasse isso sério, o que ele responderia? Nesse mesmo momento, o Watanabe olha pro lado e pensa ter visto uma aranha na cortina. Ela dá um pulo em cima do nosso protagonista, dando um puta susto nele. Ela agarra ele, a mão dele fica presa no meio das pernas dela. Ela o agarra, não deixando sair de lá por nada, uma loucura. Jiro aproveita e diz pra ela que vai comprar um aerosol pra dar conta dos insetos, mas ela nega, fala que não gosta de Baygon. E Jiro pergunta, e se seu próximo marido odiar insetos? Ela responde que não será um problema, diz que qualquer coisa chamaria nosso prota pra dar conta, e ele apareceria na hora. Ele fica todo bobo sem reação, mas logo ela dá boa noite e vai pro quarto dormir. Em outro lugar, nesse mesmo momento, Shiori tá batendo um papo com o Garanhão. Basicamente ela tá contando sua história pra ele, mas como se fosse de uma amiga. Ela diz que reencontrou o garoto que ela gostava,
e diz que eles se beijaram, mas agora ela não sabe como encará-lo. Também não sabe o que o garoto sente por ela. Essa preocupação toda fez ela perceber que o ama e que depois do beijo, sua cabeça tá cheia de pensamentos e medos, sem saber o que fazer. E pergunta o que o Garanhão acha sobre isso. E ela olha pro lado e ele tá perdidaço, distraído. Mas ele responde que se ela gosta de alguém, e pode dizer o que sente pra pessoa, não deveria desperdiçar a chance. Já no dia seguinte, Shiori tá conversando com sua amiga, que diz que Jiro não resistiria caso ela vestisse algo assim. Aparentemente essa amiga dela tem uma quedinha por ela. Enquanto as duas conversavam, o marido dessa amiga dela chega e diz que vai pro karaokê com o Garanhão hoje, então as duas poderão passar a noite juntas lá na casa deles, e que poderia ser uma noite bem quente. Ela fica toda rosadinha. Depois da aula, as duas vão até um restaurante. Shiori começa a dar ideia das duas dormirem juntos e de tomarem banho juntos também, bem inocentemente. Mas para não se iludir, sabendo que Shiori gosta de homens, ela meio que inventa uma desculpa, que vai levar a avó dela pro Muay Thai. Cancela a noite juntas. Cortando para outro restaurante, Jiro e o Nerdola estão conversando do fato do nosso protagonista e o Watanabe estarem na 13ª posição, e do quanto ele é sortudo de ter uma 10/10 como sua esposa. O Nerdola fica revoltado pelo fato dele já ter dado uns beijos na boca, e para pegar as experiências passadas do nosso prota, o Nerdola ameaça dar um beijo nele. E por coincidência do destino, nessa mesma hora Shiori tá passando do lado de fora do restaurante. Jiro sai correndo desesperado atrás de Shiori e começa a dizer que ela entendeu errado e que foi tipo um acidente. Ela começa a pensar que ele tá falando do beijo que eles deram, porque na verdade ela nem tinha visto ele e o Nerdola lá dentro do restaurante. E quando ele comenta que o amigo dele tava só zoando, ela fala: "Peraí, do que você tá falando?" E Jiro pensa a mesma coisa. Enfim, basicamente os dois se confundiram. E para dar uma quebrada no gelo, Jiro se oferece para ajudar ela a levar as compras, já que parecia estar pesado. Eles vão andando para casa, conversando, e Shiori comenta do dia do beijo. Nosso prota pede desculpas, mas ela fala que não é necessário, já que ela havia pedido para ele ensinar ela. E ele acabou ajudando ela, tirando seu bebê. Ela não achou ruim e agradece ele, e vai chegando perto para dar outro beijo. Mas eis que um gato dá uma miada e quebra totalmente o clima. Ele conseguiu empatar a foda, e eles vão indo embora para casa. Na escola, finalmente a professora anuncia as férias de verão. E enquanto olha para Shiori, Jiro começa a pensar no que será que ela faria durante essas férias. Um pouco depois, o Virjola, amigo do nosso protagonista, chega falando que ele não vai ficar coçando o saco nessas férias não, e que registrou os dois num trabalho de verão. Jiro fica revoltado por não ter sido consultado antes, afinal, ele é um antissocial que não consegue nem atender cliente, ainda mais ficar em um dormitório com um monte de pessoa. O Nerdola responde todo empolgado, falando que todo esforço vai valer a pena, afinal eles vão conseguir ver alguns biquínis na praia. Sem querer, o folheto cai no chão e Shiori acaba pegando. Ela chega falando sobre essa vaga de trabalho e diz que ela e sua amiga também se inscreveram. Jiro fica felizinho com a notícia e Shiori, apesar dessa cara de santinha, também comemorou e falou que agora tem mais uma coisa boa, além de ganhar dinheiro nesse trabalho. No final das contas, todo mundo saiu ganhando, né? Trabalhar e dormir junto com a paixão de infância, ver uns melões na praia, e ele fica doido só de imaginar tudo isso. O nosso Virjones volta pra casa, mas quando chega não encontra o Watanabe. Porém, depois de alguns segundos, surprise! Ela sai do quarto simplesmente com um biquíni sedutor, fazendo o Virgão até cair no chão. Jiro fica sem palavras, imóvel, só admirando aqueles belos tambores, que estão bem na sua cara. E obviamente que o Watanabe tirou o sarro dele por ter deixado ele sem ar, né? Ela até fala que comprou o biquíni pra ir pra praia e tudo mais, mas Jiro só sabe babar, não fala nada. Até que finalmente, depois de 5 minutos, ele diz que acha um pouco exagerado, e que tava faltando tecido ali. Ela dá um peteleco no lacinho do biquíni, falando: "Aqui o tecido, ó." Aí foi que o bicho delirou. Ela até foi colocar uma blusa, porque o Malaquias dele já estava acordando. Depois de voltar ao estado normal, ele pergunta se mais alguém além das amigas dela iria junto na praia, já que é perigoso só ir em garotas. O Virjola até comenta: "Pô, é bom ter um homem junto." Mas o Watanabe fala pra ele ficar tranquilo, que na verdade é pra um trabalho de meio período e um café perto da praia. Ele aproveita e fala sobre o trabalho dele na praia também. E só de ouvir que Shiori ia junto, o Watanabe muda totalmente sua face. E esse banana do nosso protagonista muda o assunto, envolvendo o Garanhão na conversa, comentando que ela tá se esforçando para dar certo com ele, e que ele deveria se esforçar mais também. E já que Shiori estaria lá, seria a oportunidade perfeita. Ouvindo isso, o Watanabe dá aquele sorrisinho falso, concordando e dizendo que faz sentido, e ela aproveita também para perguntar se Jiro vai sentir falta dela, já tacando ele pro lado e subindo em cima dele. Ela começa a fazer birrinha, dizendo que não vai sair de cima até ele dizer que vai ficar com saudade, aproveitando da situação para fazer aquele esfrega-esfrega nele. O Virjola tá pedindo pra ela sair de cima, mas no fundo mesmo ele tá gostando.
Do nada o Watanabe para e fala que vai sentir falta dele nesse tempo de férias. Ele todo tímido, abraçado com ela, tenta se concentrar ao máximo, pro brinquedo não subir. Até que finalmente alguma coisa sobe, mas foi os pontos. E o Watanabe larga Jiro, falando que já que vão ficar 3 dias sem ganhar pontos, teve que aproveitar da situação, né? Ele faz uma cara de bobo e fala pra ela, vai trocar logo de roupa. Afinal, ele não tava conseguindo parar de olhar os tambores. Quando ela se levanta, ela fala que na praia vai usar o outro biquíni então. Ele fica perdido, já que ela ficou perguntando se estava bom ou não. E ela dando uma olhadinha canalha pra ele, fala que esse biquíni é só pra usar quando estiver a sós com ele. Quando o Jiro vê os dois papéis dos trabalhos e comparam, eles iam exatamente pro mesmo lugar. Exatamente, pessoal, triângulo amoroso na praia. A galera pega um barco, logo chegam na praia, e o Garanhão começa a explicar, cada lado dos dormitórios. E o Watanabe fica só babando nesse pastrana, né? O Watanabe e as garotas vão até o quarto, e lá tem uma varandinha. E quando comentam que mais tarde vão jogar cartas, aquele talarico do festival veio tentar entrosar, falando que queria jogar também. Mas simplesmente foi ignorado. As férias não vai ser diversão não, as meninas então começam a se trocar para iniciar os trabalhos. O gerente deles começa a fazer as separações de salão e cozinha, e dizendo os intervalos de almoço. Shiori chega no nosso Virjola, perguntando onde ele iria ficar, e por sorte, os dois vão ficar juntos na cozinha. Ela fica envergonhada, como de costume, e os dois pombinhos ficam todo bobo. Enquanto isso, o Watanabe tá fazendo algumas contas no caixa, e o Garanhão aproveita para dar um help pra ela. Enquanto isso, de longe, o talarico só fica de olho nela. Na cozinha, enquanto cortam maçã, Shiori e suas amigas estão batendo aquele papo, e ela diz que tá na hora de Shiori fugir do título de amiga de infância. E este verão é a oportunidade perfeita deles darem uns amassos. Ela chama Jiro para pegar a cauda que tá no armário de cima, e eles ficam perto colado um do outro. O Nerdola até tentou chegar para estragar tudo, mas vai pra onde, meu filho? Volta pra cá. Nosso prota pega o copo para colocar chantilly em cima, mas ele é todo desengonçado. Shiori então começa a passar algumas dicas para ele, mas ela acabou chegando mais perto do que deveria, e quando ele sentiu aquela maciez dela, acabou se empolgando um pouco, e Shiori simplesmente levou uma jatada de chantilly no rosto. Os dois começam a rir com a cara toda suja, Jiro começa a limpar ela, e lembrando do que sua amiga falou, Shiori parte pro ataque. Segura as mãos dele, os dois vão se aproximando um do outro, e na cara do gol, e as duas Zé Povinho, amiga da Watanabe, tava de olho pela porta. E Shiori arregou, ficando um pimentão de tanta vergonha. Quando as duas Zé Porvas saem da cozinha, os dois começam a se desculpar um pro outro. Só não faço ideia o motivo. Por sorte, o Nerdola, amigo do Jiro, chega quebrando o gelo. E pergunta se nosso protagonista tinha trazido roupa de banho. E começou a festa dos virgão, né? Nada melhor que admirar alguns biquínis e maiôs. Jiro repara e tem um flashback da Watanabe com o biquíni que mostrou na casa deles. E ela realmente não estava usando ele. Nisso, Shiori e a amiga dela chegam, e os nerdolas já abrem um sorriso, né? E os dois comentam que não levaram roupa de banho porque acharam que não teriam tempo. Mas a amiga da Shiori é ligeira e sabe que eles só vieram pra praia espionar. O Nerdola Master fica maluco tentando se explicar, mas foi tudo em vão, não adiantou nada. Elas sabem. Shiori olha pra Jiro com uma cara de procedência duvidosa e o convida pra ir pra lá, e aponta pro lado. Os três ficam simplesmente incrédulos com o convite. Era simplesmente pra um motelzinho à beira da praia. Na verdade é alarme falso, pessoal. Ela só queria ir só lá na frente mesmo fazer um fucking castelinho de praia. Olha a cara do protagonista de desânimo em saber disso. Enquanto fazem um castelinho, os dois nerdolas só conseguem pensar em dar aquela espiada, né? Shiori chama nosso protagonista pra dar uma cavada juntos, relembrando os velhos tempos. E ela pede que ele só dê aquela enfiada com cuidado, para que eles criem um túnel juntos. Enquanto isso, de longe, o Watanabe só tá de olho, vendo aquela cena, e bate aquele ciúminho de leve nela. Um pouco depois, a galera tá tirando Jokenpô pra ver quem vai comprar as coisas. E por sinal, Watanabe e Jiro são os felizardos. Eles pegam uma fila gigante que por sinal só tinha casais. Nosso protagonista olha pro chão e acha um cupom de desconto para casais. E só de dizer que os dois teriam que fingir em ser um para conseguir o desconto, o bicho fica vermelhaço. Os yakisobas ficam prontos e chamam a senha de Jiro. Ele vai lá buscar. Quando ele volta, fica meio perdido para encontrar o Watanabe. Nisso já aparecem dois garotos querendo dar aquela paquerada na Watanabe. Ela logo que vê nosso protagonista já dá um salve. Ele tava se sentindo desconfortável. Os dois chupetas começam a dar risada, falando do nada com nada, falando que Jiro tem uma cara de virgão. E quando um deles coloca a mão no braço dela querendo fazer graça, nosso prota já dá um puxão nela, abraçando e dizendo que é a esposa dele. Os dois só pedem desculpas e mete o pé dali. O Watanabe até que gostou do que ele fez, mas esse banana assim que largou ela começou a se desculpar por ter feito aquilo, já deixando ela puta de novo com ele. Esse cara não aprende mesmo, viu?
Ela ainda fala que ele tinha ido bem, mas conseguiu estragar tudo, pra variar. E ainda completa que desse jeito ele nunca vai arrumar uma namorada. Ele olha com uma cara de bobão, e apesar disso ela continua caidinha por ele, pessoal. Ela assume dizendo que o coração disparou quando ele falou aquilo. E ela quer que ele seja mais homem durante o casamento simulado. E pode usar ela pra praticar isso. Os dois saem andando e voltando pros dormitórios. Quando chegam lá, o Watanabe parte pra tomar um banho com as amigas. Shiori e sua amiga também estão entrando na banheira. E começa aquela boa e velha fofocada sobre homens. As garotas perguntam como tá o clima na casa de Watanabe. E começam a falar que nosso protagonista tem cara de ser aqueles virjola, que fica no 5 contra 1 antes de dormir. Ela fica meio boba e comenta só que ele é meio desleixado. O engraçado é que Shiori tá ali do lado, só escutando sobre o crush dela. A amiga de Shiori, incomodada com a situação, pergunta se não tinha problema das duas estarem escutando tudo aquilo. Mas as amigas de Watanabe falam que tá safe, e ainda chamam elas pra colarem na fofoca. As garotas continuam a falar sobre experiências amorosas, nisso Watanabe e Shiori ficam coladinha, conversando uma com a outra. Shiori fala que não tem nenhuma experiência, e que nunca viu um Malaquias na vida. Já Watanabe fala que as duas amigas dela são bem pra frente, e que ela mesma não consegue acompanhar. Na saída do banho, Jiro e Watanabe se encontram no corredor, e ela comenta que Jiro tá bem queimado do sol, senta aqui pra passar um hidratante. Ela tá com um pó-sol nele, e esse banana começa a falar se ela não teria que voltar pro quarto, já que seria estranho se os dois fossem pegos ali. Não, aqui ele conseguiu me deixar revoltado, velho, eles moram juntos, que tem pegar os dois no corredor, meu Deus, velho. E ele ainda completa, dizendo que podem até tirar sarro deles. Watanabe fala que ele se preocupa demais e começa a perguntar se ele tem cócegas. Ela começa a fazer nele, até que ela para e abraça ele por trás. E ela fala que é esquisito eles estarem afastados desde que chegaram, e pede que ele haja como faz em casa. E assim que ela fala isso, a amiga dela aparece do nada, quase pegando eles no pulo. Novamente essa loirinha atrapalhando o clima, na próxima já pode pedir música. Para disfarçar, Watanabe fala que o Virjola tava indo pegar um suco pra ela. E a loirinha já aproveita e pede pra ele pegar um refrigerante também. As duas saem de lá, e quando o Jiro pensa que tudo vai se acalmar, o Watanabe só manda uma mensagem, falando pra ele aparecer na loja da praia em 10 minutos. E ai se ele não aparecer, viu? Chegando lá, ele já chega pedindo desculpas, já deixando ela brava, porque toda hora esse banana fica pedindo desculpas sem ter motivo. E sem falar mais nada, o Watanabe dá uma bufada e simplesmente abre a blusa que tá vestindo. E adivinha? Ela tava vestindo aquele biquíni lisinho, bolado, aconchegante, que ela tinha mostrado pra ele em casa. E cumpriu com o que ela mesmo disse, que só usaria quando estivesse com ele. Ela começa a brigar com ele, tendo um ataque de ciúmes, e Jiro responde que anda agindo assim porque tem medo dos outros zoarem ela, por estar tão próxima de um virjola como ele. Watanabe puxa ele pra mais perto e fala que chateia ela, quando ele pensa isso. Nisso ela já puxa o rosto dele, para que ele possa admirar os melões, igual fez em casa. Ela enlouqueceu, pessoal. Jiro consegue acalmar ela, mas ela continua jogando na cara dele, falando que em casa ele é carinhoso, chama pelo primeiro nome, e aqui tá tudo diferente, que ele só pensa em olhar a biquíni das outras garotas contra o nerdola. Ele repete tudo que ela falou, e fala que ele não deixa de pensar, que o que ela disse são coisas que uma namorada ciumenta diria, e ela simplesmente toma um baque ouvindo tudo isso. Nesse mesmo momento, por obra do destino, Shiori e a amiga dela aparecem na praia, bem perto deles, e elas sentam bem no banco que eles estavam. Os dois tiveram que se esconder dentro de um armarinho, apertadíssimo, touch a touch. Watanabe começa a fazer birrinha, e ele só pede que ela espere um pouco, e já já eles saem de lá. Nisso a amiga de Shiori consegue escutar os dois, e Shiori já começa a ficar com medo, perguntando se era um fantasma. A amiga de Shiori foi chegando perto pra ver, mas não encontrou nada, vai curiosa. Os dois se salvaram dessa vez. Só que não, né? O suor do nosso protagonista começa a pingar nos melões de Watanabe. Eles começam a fazer um monte de barulho. Shiori começa a ficar com medo e, por sorte, as duas saem fora dali. Mas lá dentro a coisa tava quente, viu? Literalmente. Watanabe pede pra ele sair de perto e ainda fala que, pô, até nessas horas você só pensa em melão? Sacanagem, né? O Virjola responde, ué, você não queria que eu te visse assim? Ela tira a mão da frente do biquíni, começa a falar que odeia ele e o bichinho já tá suando igual um porco, ofegante. Ele teve que se ajoelhar porque tava complicado ali. Eis que o Watanabe solta a seguinte frase. Jiro, você tá me apertando com seu joelho, pode se afastar um pouco? E nosso Virjola responde, não é o joelho, Watanabe, é meu Malaquias. Ela regala o olho igual uma coruja, fica desnorteada e pede pra ele levantar o rosto, pra perguntar, ele subiu porque você tava olhando pra mim? E sem conseguir responder, ele simplesmente desmaia. Momentos depois ele acorda na enfermaria, o bichinho tava com insolação leve, rapaziada. E pra variar ele pede desculpas, né? Mas dessa vez tem motivos.
já que ela teve que chamar alguém pra carregar ele. Mas mesmo assim, outro pedido de desculpas deixou ela puta, né? Ela começa a falar que já vai completar 4 meses de casal com ele, mas ainda não sabe nada dele. E já que eles são um casal simulado, ela quer conhecer ele melhor. Resumindo, o que ela quer tá mole. Depois daquela noite maluca com Watanabe, Jiro acorda pensando que quase não conseguiu dormir. Ele parte para escovar os dentes e quando desce as escadas, ele dá de cara com Shiori. E já fica todo babando vendo ela naquele pijaminha. Ela dá bom dia pra ele, ameaça dizer algo importante, mas arregou e logo sai andando de lá. No banheiro, nosso protagonista encontra o Watanabe, que sem papas na língua já começa a comentar sobre o dia anterior e aproveita para jogar os melões no braço do Jiro, fazendo o banana se engasgar. Ela pede para que fique em segredo o que rolou no armarinho da praia e logo vaza do banheiro. Jiro começa a refletir e meio que fica feliz por não ter ficado um clima chato entre ele e o Watanabe depois do que rolou. Um pouco mais tarde, nosso protagonista e Shiori estão trabalhando na cozinha e Jiro pergunta se ela vai participar da atividade recreativa. Shiori responde que vai, mas quando Jiro fala que vai ser um teste de coragem, ela fica desesperada e já começa a falar que ouviu vozes ontem na praia. Ela nem imagina que era ele e o Watanabe, né? Ele fala que ela poderia fazer dupla com ele, já que ela se assusta facilmente. Shiori agradece e sem querer fala que ama muito ele, pelo jeito gentil que ele tem. Nosso protagonista olha com uma cara de bobo, sem entender nada, e quando Shiori se toca no que acabou de dizer, fica toda envergonhada. E até tenta meter o louco, falando que tem que levar o lixo pra fora, só pra sair o quanto antes dali. Depois que ela sai da cozinha e Jiro fica pensando nisso, o Virjola, amigo dele, aparece, depois de ouvir tudo. E aponta pra ele, dizendo que Shiori não ama ele, e sim sua personalidade. O Nerdola pergunta se Jiro tá afim de receber um poder pra formar par com a Shiori. Afinal, o irmão dele é o gerente da loja, e ele consegue alterar o resultado do sorteio, pra que os dois caem juntos. Já um pouco depois, na hora do sorteio, as garotas pegam seus papéis, e Shiori está com medo de acabar atrapalhando sua dupla, mas a amiga de Shiori diz que vai ficar tudo bem, até porque ela já tinha notado tudo que as meninas tinham tirado no sorteio, e logo entrega pro Nerdola, amigo do nosso protagonista. Quando anoitece, as duplas estão formadas, e Shiori realmente ficou com um giro de dupla. O Watanabe acabou caindo com o garanhão. Mal começou o teste, e o Watanabe já tá toda se cagando de medo. Minami até segura na sua mão para tentar acalmá-la, mas na cabeça dela, ela só consegue comparar a mão dele com a de Jiro. Ela realmente tá caidinha pelo nosso protagonista. Depois do teste, já na linha de chegada, quase todos já estavam lá. O Nerdola pergunta se Jiro tinha conseguido tirar uma casquinha de Shiori, mas ele responde que não, porque ela ficava apavorada toda hora. As amigas de Watanabe percebem que ela tá atrasada, e de saber que o garanhão tava junto, Jiro já começa a ficar com ciúmes. Quando começa a chover, Minami liga pro instrutor do teste, dizendo que o Watanabe tinha se perdido e estava sem celular. O instrutor manda geral ir pros quartos, e quando Shiori puxa nosso protagonista para voltar por conta da chuva, ele pede desculpas e diz que vai atrás de Watanabe, que por sinal tá toda perdida, já que o garanhão que estava comandando o caminho. Nosso protagonista começa a procurar ela, mas logo ela encontra o loirinho garanhão, e nosso protagonista encontra seu celular, que ela havia perdido. O Watanabe e o loirinho vão para um lugar coberto para se protegerem da chuva, e Minami aproveita para ligar pro instrutor, dizendo que estava tudo bem. Ele meio que já sabia que o Watanabe gostava do nosso protagonista, e então pede desculpas por não ser ele que tá no lugar ali. Ela fica toda envergonhada enquanto ele ri dela, e ele diz meio que tá surpreso, por ela gostar do Jiro. Ela até tenta dizer que não tem nada a ver, mas ela tá com o rosto todo envergonhado. Já nosso protagonista acaba encontrando Shiori na chuva, e ela conta que já encontraram o Watanabe e que estava tudo bem. Jiro fica aliviado, mas quando Shiori diz que foi o garanhão que encontrou ela, nosso prota mudou totalmente sua expressão. Os dois se sentam e começam a conversar. Jiro pede desculpas por ter saído desesperado atrás dela. Shiori até que entende, mas fala que ficou preocupada. Nosso protagonista começa a se chamar de patético, mas Shiori começa a bajular ele, dizendo quão gentil ele é. E ela conta que tem inveja de Watanabe, dela conhecer um Jiro que ela mesma não conhece. Mas nosso prota responde que não tem outro Jiro que ela conheça, já que ele e o Watanabe não são apaixonados um pelo outro, até parece. E já aproveita para mudar de assunto e pergunta como ela e o garanhão estavam, questionando também o que aconteceu depois do beijo que eles deram para praticar. A bichinha fica toda envergonhada e começa a dizer que ela e o garanhão nunca se beijaram, e desde aquele dia não fez nada parecido. E ela pergunta se ele e o Watanabe já tinham feito. Mas sem deixar ele responder, ela já se levanta, dizendo que não tem que perguntar essas coisas. E quando o Shiori estava prestes a sair andando, nosso prota pega na mão dela. Ela já se joga na peitola dele, começa a se declarar pro Virjones e ainda fala: se realmente o Watanabe não é especial pra você, então me mostra. E sem tempo, irmão. Dá-lhe beijão na chuva. Voltando pro garanhão e pra Watanabe, eles estão conversando um papo nada a ver. O garanhão começa a falar de Bitcoin pra ela, e ela não querendo saber disso,
começa a mudar de assunto e dar umas indiretas pra ele. E ele responde que há muito tempo já percebe ela olhando pra ele querendo algo a mais, deixando o Watanabe surpresa e toda envergonhada. O Garanhão fala que fica feliz por isso, mas que ele já tá apaixonado por um outro alguém. O Watanabe pergunta se era pela Shiori, mas o Garanhão só dá a risada da cara dela, surpreso pela pergunta. Mas responde que não é por ela. Na verdade, é por alguém que ela não conhecia. Um amor não correspondido. Sim, ele é um comedor de casadas, pessoal. A mina tem uma aliança. E por ser um amor sem futuro, ele sabe o quanto isso dói. E quando pensa que fez o Watanabe passar por isso, fica arrependido e se sentindo culpado. Mas saber que ela gosta do nosso protagonista deixou ele um pouco aliviado. O Watanabe é fofoqueira e fala que Jiro já é apaixonado por outra pessoa. Nisso, o loirinho começa a dar alguns conselhos e deseja que ela consiga se divertir, vivendo esse amor de agora, já que é uma coisa que ele não conseguiu fazer. Ela levanta dando um chilique, dizendo que se divertiu todo esse tempo que gostava do Garanhão e que sempre seu coração acelerava, toda hora que conversava com ele. Então não era pra ele estar se sentindo assim. Eles continuam nesse papinho torto, até que o Watanabe encosta nele, mas não arruma nada. Enquanto isso, os outros dois pombinhos estão se beijando até agora, na chuva, pique beijo de cinema. Alguns dias se passam e o Watanabe volta naquele mesmo templo do primeiro episódio, e ela tá desesperada pra fazer a mandinga de amor, hein? Não satisfeita com uma moeda, ela tá com uma nota junto, tudo pela amarração amorosa. Já a Shiori tá na sua casa estendendo roupas, mas ela não para de pensar no beijo todos os dias. Porém, mesmo depois do que aconteceu, ela ainda se pergunta se Jiro ainda vê ela apenas como uma amiga de infância, já que sua esposa é o Watanabe. Quando ela vê a roupa que estava usando aquele dia, começa a imaginar o que será que o Virjola pensava enquanto beijavam. Já nosso protagonista também está pensando na cena do beijo, enquanto joga um game. E ele para pra refletir que talvez essa seria a chance de tornar realidade aquele primeiro amor que sentia pela Shiori, e que há um tempo já havia desistido. Mas ele acaba ficando em dúvida também sobre o que ela sentiu durante o beijo, já que ela pediu desculpas quando eles acabaram de se beijar. Querendo parar de se preocupar com isso, nosso prota decide que vai comprar um mangazinho para dar aquela lida marota, e alguns salgadinhos com refrigerante. Chegando na livraria, prestes a pegar um mangá, que havia acabado de lançar, os dois pombinhos dão de cara um com o outro. Sim, pique filme novamente. Os dois ficam com um sorriso amarelo, e o Nerdola pergunta se Shiori era otaku e lia mangá. Obviamente que ela respondeu que não, e ainda disse que era por irmão dela. E por sinal ainda se lembra do nosso protagonista, já que ela mencionou sobre ele em casa. Jiro fica surpreso e se pergunta o porquê dela ter falado dele pro irmão dela. E como esse era o último mangá que tinha na loja, nosso prota, o último dos românticos, fala que não teria problema em ela levar pro irmão dela. Shiori agradece e Jiro fica aliviado de não ter ficado um clima tenso entre os brothers. Saindo de lá, parece que a chuva persegue os dois, né? Eles ficam embaixo da entrada coberta e Shiori pergunta se ele não estava com guarda-chuva e que, caso ele queira, eles poderiam ir até a casa dela, no casamento simulado, que por sinal fica perto dali. Além de que seria bom para eles conversarem enquanto não parasse de chover. Os dois vão até lá. Shiori fala para ele esperar enquanto vê se a casa não tá desarrumada, e quando ela volta, ela faz uma cara fofa e solta um bem-vindo ao lar, querido, deixando esse bananão todo bugado. Os dois entram na casa e Shiori prepara um chá para dar aquela relaxada. Quando senta do lado dele, nosso protagonista solta um "Nossa, que cheiro delicioso". A bicha fica surpresa e envergonhada com isso, toda boba. Mas na real ele só tava falando do chá. Você tá fedida, carai. O Virgão começa a ler mangá enquanto Shiori tá lendo outro livro. Não sei qual é a lógica dos dois irem pra casa juntos pra ficarem lendo no sofá, mas beleza. Nosso protagonista só fica admirando ela ler. Toda a delicadeza dela, o cheiro agradável, a pele macia, seus olhos verdes. E quando ela olha pro lado e vê a cara do lerdão, ela pergunta se tem algo estranho com ela. Ele todo gaguejando fala que não, só queria saber o que ela tava lendo mesmo. Ela fala que é um livro sobre apostas esportivas e que ela é a rainha dos escanteios, e que depois emprestaria pra ele. Ela tava toda envergonhada por dentro, e fala que vai no quarto e já volta. No espelho, Shiori começa a pensar se tinha sido exagerado ter convidado ele pra casa. Enquanto isso, o Nerdola pensava que ela poderia estar puta, por ele não ter atitude, e ele decide que quando ela voltar, vai falar sobre o beijo. Mas não rolou. Shiori abre a porta e fala pra ele ir lá fora com ela ver uma coisa. Os dois começam a admirar a beleza do arco-íris e aproveitam para tirar uma selfie juntos. Depois da selfie, quando o nosso prota ia começar a falar sobre o beijo, Shiori mostra pra ele outra foto. Tiraram na praia. E ela diz que amou aquela foto, principalmente porque o sorriso de todos ficaram lindos. Na real, o único sorriso lindo que ele percebeu na foto foi o da Watanabe. Ele até bugou. Nosso protagonista volta pra casa e fica arrependido de não ter falado sobre o beijo. E enquanto se remoía, começou a receber um monte de mensagens no celular. E adivinha, era da Watanabe. Ele não conversava com ela há 2 semanas. Ela fala que quer encontrar com ele na estação daqui 2 horas, e que isso vai ser um encontro de verdade. O Virjola fica maluco, já que aquilo não contaria pontos para o casamento simulado.
Começa a passar um monte de coisa na cabeça dele, do que poderia ser. Passa na cabeça dele até recusar o encontro, por ele não ter nem mesmo uma roupa para usar com uma garota descolada. Mas ele vai até lá, ele chega na estação, por sinal 10 minutos adiantado. Watanabe começa a se atrasar e quando ele estava prestes a desistir, ela chega, 15 minutos de atraso. Ela começa a se desculpar dizendo que demorou muito para se maquiar e quando saiu de casa pisou no cocô de cachorro e teve que voltar. Ele fala que tá tudo bem, que na verdade achou que ela nem viria mesmo. Watanabe fica brava ouvindo isso e diz que depois de tanto esforço para se maquiar, lógico que iria, né? Quando ela questiona se estava bonita, o Virjola fica todo sem reação, já que durante o casamento simulado ela ficava toda largada em casa. Hoje ela estava ótima. Ela fica feliz ouvindo isso e fala que essa combinação de roupas era somente para ele, já que ele tinha comentado que gostava de roupas assim. Ela já logo puxa ele para começarem o encontro e de cara já passam em um café. Os dois pegam um milkshake, tranquilo, e dão aquela sentada para degustarem. O Watanabe pede para experimentar o milkshake do Nerdola e dá aquela sugada marota no canudo, mas não curtiu muito não, amargo. Enquanto o Virjola fazia uma cara duvidosa, achando que tinha dado um beijo indireto nela. Os dois chegam em um tipo de pet shop, onde tinha diversos gatos para brincar, e nosso protagonista começa a observar o Watanabe, e repara que não conhecia esse lado fofo dela. Depois do pet shop eles vão até uma loja de roupas, pegam um porquinho de pelúcia, e saindo de lá o Watanabe mostra uma foto para ele, que a moça do pet shop tinha tirado sem ele saber. O Virjola fala que os dois estão parecendo uma família, como se o gatinho fosse o bebê, o que deixou o Watanabe surpresa, mas ela só deu risada mesmo. Os dois estão indo em direção à estação, para cada um ir para sua casa, já que eles estavam de férias. Até que o Watanabe se lembra que esqueceu de comprar um talismã no Santuário do Amor. Ela sai correndo em direção ao santuário e os dois dão de cara com Shiori. Eu achando que ia rolar um barraco, mas Shiori continuou na good vibes. Watanabe fala que tá indo até o santuário e Shiori comenta quando elas se encontraram lá no começo da primavera. As duas têm a brilhante ideia de apostar uma corrida até o santuário. Sobrou pro Bananão segurar as bolsas e marcha, né? Enquanto elas iam correndo, as duas passam por diversos casais que aparentam ser felizes. E meio que as duas chegam empatadas no santuário. Elas dão de cara com uma tiazinha, e quando chama pelo seu marido, o nome do velhote também é Giro, deixando as duas bobas. Elas ficam admirando o casal de velhotes, e finalmente o Virjola alcança elas. Os três jogam uma moeda no santuário, e quando o Giro vai se declarar para qual das duas deseja ter o amor, simplesmente o anime acaba. Fim da primeira temporada, pessoal. Por mim, ele amassaria as duas. E pra vocês, qual vocês preferem depois dessa primeira temporada? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e dos resumos dessa primeira temporada de Fufuidio. Se puderem fortalecer, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, fechou? Fiquem com Deus, um abraço a todos e valeu!